No vídeo de hoje falaremos sobre a queda de Lúcifer do céu. Lembrando que aqui no nosso canal temos diversos vídeos relacionados a esse e outros temas. Se você gostar do vídeo, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificação para ser avisado sempre que publicarmos. Vamos ao vídeo. Tudo começa com a história de Hallel, o portador da luz. É uma das histórias mais importantes e mal compreendidas na Bíblia, e contém as respostas para algumas das questões mais difíceis da vida. Quando Deus lançou os alicerces de nosso pequeno planeta azul-verde, um coro angelical irrompeu em celebração. Naquele momento, as estrelas da manhã cantaram juntas, e todos os filhos de Deus gritaram de alegria, conforme Jó 38, versículo 7. Presumivelmente, entre essas estrelas da manhã e filhos de Deus estava um anjo chamado Hallel, uma palavra hebraica que significa aquele que brilha, ou portador da luz. Se você nunca ouviu falar de Hallel antes, não é surpreendente. A Bíblia menciona esse nome hebraico apenas uma vez, e ele é traduzido de maneira diferente em Bíblias em inglês. No entanto, a Bíblia gasta muito tempo falando sobre esse anjo em particular. De fato, provavelmente sabemos mais sobre Hallel do que qualquer outro ser angelical na criação de Deus, e por um bom motivo. Esta é uma história para contar. Mas primeiro, um aviso. Não é uma história feliz. Na verdade, acho que é a história mais triste que conheço. Esta é uma história sobre um vilão, simples e direto. Ele não é um herói, não se torna um herói, não é vítima de um passado trágico ou de crueldade injusta. Em vez disso, ele é um monstro distorcido e perverso que voluntariamente se tornou inimigo de tudo o que é bom, justo e puro. Não é o tipo de história em que o vilão se arrepende no terceiro ato e tenta corrigir seus erros. Ele não busca reconciliação nem encontra redenção. Ele nunca expressa tristeza ou arrependimento pelo dano que suas ações causaram. Apenas fúria, raiva e uma raiva desenfreada por não poder causar mais. Então, por que você deveria se importar com essa história? Porque ela é importante. Porque ela responde a duas das perguntas mais importantes que alguém pode fazer. Por que este mundo está tão bagunçado e o que podemos fazer a respeito? Hallel começou bem. Ele começou melhor do que qualquer um poderia esperar. Deus lhe disse: você era o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Você era perfeito em seus caminhos desde o dia em que foi criado. Ezequiel 28, 12 e 15. Este ser foi criado por Deus para ser perfeito e impecável. Ele era brilhante, era belo, era o querubim ungido que cobre. Versículo 14. Mas essa perfeição não durou. Algo estava fervendo dentro de Hallel, algo sinistro, impulsionado pelo orgulho em sua própria grandeza dada por Deus. Seu coração se exaltou por causa de sua beleza, lamentou Deus. Você corrompeu sua sabedoria por causa de seu esplendor. Versículo 17. Um trecho paralelo nos dá um pouco mais de visão do que aconteceu. A maioria das versões da Bíblia traduz a palavra hebraica halal, aqui para um nome em latim, com o qual você pode estar mais familiarizado. Lúcifer. Como você caiu dos céus, ó Lúcifer, filho da manhã, pois você disse em seu coração: eu subirei ao céu, exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus, subirei acima das alturas das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, 12 a 14. Este anjo Hallel, ou Lúcifer, ou o selo da perfeição, havia se rebelado. Ele estava tão envolvido consigo mesmo, tão orgulhoso do que era, que começou a acreditar que era mais qualificado para ser Deus do que o próprio Deus que o criou. Então, ele liderou uma revolta. A Bíblia nos diz que ele arrastou um terço das estrelas do céu e as lançou na terra. Apocalipse 12, 4. De alguma forma, provavelmente por meio de lógica distorcida e palavras vazias, Lúcifer convenceu um terço de seus companheiros anjos a se juntarem a ele em uma tentativa de derrubar seu Criador. A queda de Satanás, as consequências dessa decisão, ecoaram ao longo da história como um gongo que não para de tocar. Esse ser angelical não era mais Hallel, o portador da luz, mas Satanás, o adversário. Ele e seus anjos, que passaram a ser conhecidos como demônios, se opuseram a Deus e, por extensão, a tudo o que ele representava. Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade. Eles estavam prontos para travar guerra contra tudo o que vinha do Espírito de Deus. Gálatas 5:22. Claro, a revolta deles falhou.
Embora outros versículos entrem em detalhes maiores sobre os aspectos específicos, Jesus resumiu o evento para seus discípulos quando lhes disse: Eu vi Satanás cair do céu como um raio. Lucas 10, 18. A guerra de atrito. Gostaria de poder dizer que a história terminou aí. Gostaria de poder dizer que depois de sua queda, Satanás aceitou sua derrota e desistiu, mas não o fez. Satanás faz uma aparição nas primeiras páginas da Bíblia, na forma de uma serpente. Ele convenceu Eva de que Deus estava escondendo algo dela. A árvore que Deus havia colocado fora dos limites sob pena de morte. Não há nada de errado com aquela árvore, Satanás disse a Eva. Se você apenas estender a mão e comer o fruto proibido, seus olhos se abrirão e você será como Deus, conhecendo o bem e o mal. Gênesis 3:5. Eva acreditou na mentira e Adão a seguiu. Através de sua desobediência, eles pecaram e se separaram de Deus, ganhando uma pena de morte eterna. Romanos 6, 23. Os dois primeiros seres humanos perderam seu lugar no paraíso porque Satanás, o adversário, os convenceu de que Deus não sabia o que era melhor para eles. E por 6.000 anos da história humana, Satanás vem fazendo exatamente a mesma coisa, convencendo as pessoas de que o caminho de vida de Deus está ativamente atrapalhando sua felicidade. O plano de ataque. E essa é a realidade que enfrentamos. Um campo de batalha espiritual, cheio de forças demoníacas empenhadas em manter a raça humana o mais longe possível de Deus. Eles estão lá, mesmo agora, neste momento, fazendo de tudo para pintar uma imagem falsa de Deus e convencer os outros a rejeitá-lo também. Mas por quê? Porque Deus tem um plano para nós. Fomos criados à sua imagem, destinados a nos tornarmos seus filhos e vivermos para sempre em sua família. Satanás odeia isso. Ele odeia a ideia da família de Deus crescendo. E embora não seja forte o suficiente para derrotar Deus, ele ainda tem como objetivo prejudicar o crescimento da família o máximo possível. Enquanto isso, Satanás perseguirá vigorosamente a igreja. Enquanto isso, precisamos estar alertas, sóbrios e vigilantes, adverte Pedro. O diabo, vosso adversário, anda ao redor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5, 8. A arma mais poderosa no arsenal de Satanás é o pecado, ou seja, a desobediência e a rebelião contra Deus. 1 João 3, 4. Embora Deus seja todo-poderoso, o pecado coloca uma barreira entre nós e nosso Criador. Isaías 59, 1 e 2. Em outras palavras, mesmo que Satanás não possa nos separar de Deus, ele pode nos convencer a nos separarmos de Deus, a erguer uma barreira de pecado em nossas próprias vidas e deixá-la lá. Satanás e seus demônios mantiveram habilmente o mundo de ver e entender as verdades que transformam a vida da Bíblia. Paulo escreve sobre aqueles cujas mentes o Deus deste século cegou, os incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4, 4. E enquanto Satanás for permitido continuar sua decepção, essas mentes permanecerão cegas. Isso nos deixa com duas grandes perguntas. Primeiro, se Deus realmente é mais poderoso que Satanás, por que Deus não intervém e o impede de uma vez por todas? E segundo, se Deus vai continuar permitindo que Satanás engane o mundo, o que podemos fazer para nos proteger? Nenhuma dessas perguntas tem respostas curtas ou fáceis, mas são importantes para considerar em relação à nossa própria proteção. Deus nos fornece o equipamento de que precisamos para enfrentar nosso inimigo. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, anulando os sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Paulo identifica essas armas como a armadura de Deus, detalhando como cada peça da armadura deve funcionar na vida de um cristão. É com essa armadura dada por Deus, e somente com essa armadura que conseguimos resistir aos planos do diabo, permanecendo próximos a Deus e a sua palavra, medindo tudo contra as verdades reveladas na Bíblia. Podemos evitar as decepções de Satanás e enxergar através de suas mentiras e promessas vazias. Mas a grande questão permanece. Como o Criador Todo-Poderoso do Universo poderia parar Satanás de enganar o mundo, mas escolhe não fazer isso?
A resposta mais simples é esta: Deus tem um plano, e Satanás tem um papel a desempenhar nele. Desde a queda de Satanás, o objetivo do diabo tem sido arruinar o plano de Deus. Agora, Satanás quer devorar o povo de Deus, mas Deus, em sua infinita sabedoria, está usando o apetite de destruição de Satanás como uma maneira de avançar com seu plano e fortalecer seu povo. Pode parecer contraintuitivo, mas há versículos ao longo da Bíblia que revelam essa verdade. Pedro diz aos seus companheiros cristãos: não vos perturbeis com o fogo ardente que surge no meio de vós para vos provar. 1 Pedro 4,12. Porque as provações são o processo pelo qual a genuinidade da sua fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora refinado pelo fogo, pode ser encontrada para louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1,7. Quando Deus permite que Satanás inicie uma prova ardente em nossas vidas, nosso adversário vê uma oportunidade para esmagar o povo de Deus, enquanto Deus vê uma oportunidade para refiná-los, assim como o ouro em um fogo, como Tiago escreveu, sabendo que a provação da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, em nada faltando. Tiago 1:3-4. As provações que Satanás espera que nos destruam são usadas por Deus para nos aperfeiçoar. No final, a queda de Satanás do céu é mais como uma vírgula do que um ponto final. É uma frase inacabada. Ele ainda está em liberdade para rondar como o leão que ruge que é, mas a Bíblia nos diz que isso não será verdade para sempre. Após o retorno de Jesus Cristo a esta terra, um anjo pegará o dragão, a serpente antiga que é o diabo e Satanás, e o prenderá por 1000 anos, para que ele não engane mais as nações até que os 1000 anos se completem. Apocalipse 20:2-3. Não mais engano, não mais esquemas astutos, não mais projetos ardilosos. Por 1000 anos, Satanás será impotente para influenciar a raça humana e cegado para a verdade. Será um tempo de prosperidade como o mundo nunca viu. Satanás caiu do céu há muito tempo, mas nunca desistiu de sua guerra contra Deus. O que a maioria das pessoas não entende é que a totalidade da história humana representa apenas uma fração minúscula do plano de Deus, e o papel de Satanás nesse plano está quase terminando. Seu destino final repousa na escuridão eterna, onde ele será impotente para prejudicar qualquer pessoa ou coisa. Um dia, a queda de Satanás será final e completa, e a criação de Deus começará a descobrir a coisa muito que Satanás tem tentado esconder dela por tanto tempo: um senso de propósito e, talvez igualmente importante, um senso de paz. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificação para ser avisado sempre que publicarmos. Abraços a todos, muitas bênçãos.